Fala galera, aqui é Vinícius Miguel, bem-vindo ao meu canal e hoje está começando mais um compilado da semana, que é para trazer aprendizados e coisas e avanços e conquistas vividos na última semana ou nas últimas semanas e tudo mais, vai depender da frequência que esse vídeo vai sair. Mas hoje é dia 4 de junho de 2025, é isso mesmo? Hoje é 4 de junho de 2025. Tem alguns avanços bem legais, tem alguns avanços bem bacanas. Eu falei no último compilado semanal, que saiu não faz muito tempo no YouTube. A data que eu tô gravando, tô demorando um pouco para postar, porque eu tô com outras prioridades no momento. Mas eu acho que essa diferença vai ficar menor conforme o tempo vai passando. Eu falei que eu queria, no próximo compilado, ter pelo menos 60, 70% de uma solução inicial que eu quero vender para o público, para começar a ganhar dinheiro e aprender a ganhar esse dinheiro com essas automações. E eu consegui finalizar. Consegui finalizar no sábado passado, hoje é quarta-feira. Domingo deu um problema, que eu perdi 80% e eu tive que refazer tudo. Então, segunda e ontem foi basicamente meio que refazendo, mas como eu já tinha feito, como eu já tinha passado por esse caminho uma vez, acabou ficando mais fácil. Peguei ali na base do ódio, peguei e fui fazendo. Eu acho que tá dando quase um mês desde quando eu larguei o meu emprego, né? E é muito doido como a gente tem que estar preparado para saber o que a gente vai fazer com o tempo livre, assim. Eu imagino que eu estaria muito, assim, angustiado, perdido, ansioso se eu tivesse todo esse tempo e não soubesse como usar ele de alguma forma. Então foi uma reflexão muito interessante que eu tive nessa última semana, porque várias vezes a gente pede mais tempo, a possibilidade de fazer coisas, e quando dá o que a gente tem, talvez a gente não sabe utilizar e fazer essa gestão da melhor forma. Então vamos lá, eu queria trazer para cá avanços em termos mais táticos assim. Eu tenho um roadmap, eu tenho um planejamento, coisas para fazer, deixa eu dar um zoom out aqui. Então aqui, ter um MVP capaz de resolver 70%, pelo menos 70% das dores mapeadas. Tá feito, então todas as funcionalidades aqui estão cumpridas, então o objetivo vai ser uma plataforma de fazer atendimento e agendamento. Então essas funcionalidades aqui, elas mapeadas, elas foram feitas, já estão entregues aqui e tudo mais. E um ponto importante é que tive vários empecilhos no meio do caminho que tiveram de ser contornados de alguma forma. Então, por exemplo, eu queria fazer uma funcionalidade que quando a pessoa que está usando a automação solicitasse atendimento humano, fosse para um painel do Trello. E aí não deu certo automatizar com o Trello. O webhook do Trello deu problema. Enfim, é chato. E eu acabei avançando um pouco, fazendo o que estava previsto numa V2, que é uma integração com o Chatwood, que é um sistema de bot que você consegue conversar. Então hoje essa integração está feita. Então era algo que estava na V2, pensado na V2, mas está mais robusto e está aqui na V1, então, e tudo mais. Eu acho que eu vou mostrar para vocês como que ficou a versão inicial. Eu tô com ela aberta aqui. Então o fluxo já ficou bem maior, então já tem algumas coisas aqui, assim, interessantes. Eu vou tentar fazer um vídeo só sobre isso no futuro, de como que essa automação foi pensada, mas ela basicamente ela está no N8N, então aqui tem uma máquina de estado. Então aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho uma máquina de estado que define fluxos, define para onde vai, o que está acontecendo, e eu tenho as ramificações aqui. Então eu deixo tudo organizado, dá um pouco mais de trabalho, mas dá visão aqui. Algumas coisas aqui estão bem documentadas, outras não. Mas é basicamente isso. Isso aqui, o que tem aqui, está pronto para ser vendido e para ser entregue no modelo de negócio, fazer uma oferta. Então a gente entrou na seguinte fase agora. Então isso acabou. Olhando aqui nessa timeline, deixa eu voltar para cá. Então, ter um MVP capaz de resolver pelo menos 70% das dores mapeadas, feito. E aí atrasou um pouco porque eu tive esse problema técnico eu fui atualizar o N8N, deu problema. E aí a gente entrou na etapa de validação da hipótese principal. Aqui eu dei uma refinada no que eu imagino para validar essa hipótese principal, por quê? Fazer o site, ele vai ser o cartão de visita, a porta principal para repassar confiança. Então, o site ele está dentro dessa proposta de validação, a versão inicial do site para conseguir abordar. Eu espero semana que vem já começar a prospectar clientes para agendar demonstrações e aí eu vou ter essa validação. Essa validação da hipótese principal, ela vai se estender muito mais do que eu estava planejando. Então, ela vai até eu fechar pelo menos um cliente. Porque não dá para eu validar uma hipótese principal sem eu fazer uma venda. Não existe isso. Então ela vai precisar ser alongada aqui, ela vai precisar ela vai precisar postergar até lá na frente. Quando eu falo de fazer pelo menos 5 agendamentos de demonstração,
Isso aqui começa dia 9. Então, dia 9 eu já tenho que prospectar, falar com as pessoas, ter uma estrutura boa o suficiente para causar uma primeira boa impressão. É, Não, mentira. Não, não, falei errado. Não, não, não é isso não. Causar uma boa primeira impressão e aí as coisas vão avançando conforme vai indo. Então, até o momento, está tudo dentro do planejado. Isso aqui está feito, o MVP está construído, precisa ser testado, refinado, enfim, coisas de MVP mesmo. E aí a gente vai andando. Então, fechar pelo menos 2 clientes, o pitch mais de venda, de realmente fazer o dinheiro entrar, de trazer essas coisas e tudo mais, vai começar no dia 18. Então ali começa e eu vou buscando, prospectando. Então toda essa estrutura aqui ela tem que estar pronta para ser apresentada. Hoje eu planejo fechar uma versão inicial do site, colocar a redação, colocar o CNPJ no rodapé e tudo mais. Até porque eu quero, em alguns projetos, ter a aprovação da Meta para usar a API oficial deles de WhatsApp, que eu acho um ponto importante. Mas até o momento é isso. Então eu preciso, essa validação vai se estender. Eu preciso colocar uma versão inicial do site no ar de uma forma mais confiável para causar uma primeira boa impressão. Fazer uns refinamentos de frase no bot mesmo, dar essa última revisada. E aí, segunda-feira que vem, já começa um processo de venda, de prospecção, de falar com as pessoas, de montar essa estratégia. Então, segunda-feira tem um planejamento de marketing, planejamento de abordagem mesmo, mas não vai ser nada muito elaborado. É chegar, oferecer, demonstrar, quer comprar e acabou. Acho que não tem reinventar a roda. Eu acho que é simples assim, vai exigir outras habilidades que eu tenho, mas eu comecei a minha carreira em agência, então eu acho que está teoricamente tranquilo. Então são essas coisas aqui, assim, vamos lá. Não dá tranquilo, né? A gente fica meio com, assim, a gente fica meio com o cu na mão, a gente fica meio com inseguranças, medo, será que vai, será que vende e tal. Eu acho que as primeiras prospecções, as primeiras vendas, eu acho que elas vão ser ruins, de qualidade mesmo e tudo mais, mas é algo que é um jogo de quantidade, assim, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, não tenho esse medo de não conseguir, mas as primeiras semanas vão ser duras, vão ser difíceis, mas vão ser um canal de muito aprendizado. Uma coisa que eu tenho organizado aqui também é a documentação de produto e engenharia. Então tem a lista de funcionalidades aqui, e aí eu tenho se ela está desenvolvida ou não. Isso aqui está desatualizado, eu tenho que até dar uma atualizada nisso aqui, deixar isso mais redondo. Então, por exemplo, agendamento de evento, que ela está aqui, então tem uma descrição de como tá, um desenho e tudo mais. Edição de evento, atendimento com IA. Eu preciso documentar isso, mas eu vou validar primeiro. Ó, sair da página sem querer. Mas eu vou validar primeiro, ver como as coisas vão acontecer, e aí parte de uma tarefa no futuro é documentar isso, é deixar isso mais estruturado, mas tem muita coisa documentada já. Eu só preciso revisar e deixar estruturado da melhor forma possível. E agora chegou numa fase também que algumas questões burocráticas elas precisam estar um pouco mais estruturadas. Então, a parte do CNPJ do mês já está correto, mas precisa ter uma conta para receber, que eu não vou misturar pessoa física com pessoa jurídica. É, organizar pagamento, onde o dinheiro vai cair e tudo mais. Eu não vou esperar ter um cliente para organizar isso, mas deixar isso organizado para quando acontecer a jornada ser fluida e eu focar em entregar a solução. Então, do primeiro cliente fechado, a minha cabeça vai estar voltada em entregar o que foi prometido, o que foi vendido, fazer adaptações e tudo mais. Então, essa semana, quer dizer, já comecei a olhar na semana passada para as questões mais administrativas, documentais e tudo mais, e eu preciso olhar mais essa semana. Então, acho que essa semana eu vou fechar com uma conta PJ aberta, com tudo organizado para o dinheiro cair e tudo mais, para as coisas acontecerem. Então, vai ser um caminho assim interessante, mas eu acho que não vai tomar tanto tempo assim. Eu acho que uma manhã eu pego, coloco para fazer. A versão inicial do site ela vai pro ar. Na verdade, já tem uma versão no ar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí aqui, agora eu cheguei na versão inicial. Tá muito simples, mas automatize seu atendimento, agendamento através do WhatsApp. E aí tem pontos aqui que são importantes. Já tem basicamente feito. Eu sentei em um dia aqui e fui desembolando, mas demorou mais do que eu estava planejando. Então tem essas abas aqui que precisam mexer, as coisas que precisam executar. Tem uma versão que já está no ar, essa versão já está publicada, até para o algoritmo ir entendendo que é um site que já está publicado e tudo mais, para caso o site passe por alguma aprovação,
numa API da Meta, por exemplo, ou em alguma coisa, pra você ter acesso a alguma API, já tem um lastro de tempo que o site está publicado, não seja um site que foi publicado ontem, mas é uma estruturazinha bem simples aqui. Então tem o nome, atende a agenda e tal, tem umas inscrições, esse texto aqui que eu fiz, fui refinando, mas é bem simplesinho. Essa imagem que eu gerei ela no GPT mesmo, então gerei lá no Cria Imagens com o GPT, fiz um prompt assim e essa imagem foi, mas os textos aqui foi eu que fiz, as coisas foram acontecendo, e aí tem esses pontos aqui. Quando vai para visualizar, é assim que ele está quando ele está publicado. Então, se alguém ver esse vídeo e tentar acessar na data de hoje, vai ver uma versão muito inicial, mas no próximo vídeo eu trago aqui quando estiver fechado. O meu plano é fechar essas redações hoje à tarde. Está aqui na minha agenda para fechar essas redações hoje à tarde, colocar o site no ar, uma estrutura simples e depois ir avançando. Então, por exemplo, essas páginas aqui de serviços e sobre, eu vou tirar para eu ir colocando em incrementos futuros, mas isso aqui precisa estar no ar. Então, mesmo que uma versão e tudo mais, tem, assim, do que eu acredito que dá para ser bom, do meu padrão de, nossa, isso aqui tá bom, isso aqui tá 50%, isso aqui tá metade, tem muita coisa para melhorar. Mas agora não é uma hora de planejar e ter assim, capricho e refino e tudo mais, é colocar no ar, fazer acontecer e fazer as coisas andarem. Então esse é o principal objetivo do momento. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Falei, deixa eu pegar minhas notas aqui. Acho que é isso. Falei de tudo. Consegui fechar a V1 da automação. Deu tudo certo. Refinar, tá funcionando. Comprei o nome de teste. Olhar questões burocráticas agora. Colocar essa versão do site no ar. E semana que vem vai entrar numa fase muito importante, que é a fase de validar e vender. Trazer dinheiro para a mesa. Ter essa visão comercial, de marketing, de estratégia. Então vai iniciar uma fase bem legal. E depois eu faço um vídeo mostrando como que ficou a solução em si, no N8N e tal, mas a estratégia, como trazer clientes, a estratégia de aquisição, a estratégia de abordagem, prospecção, vai ser uma coisa que vem nas próximas semanas para o canal. Então se inscreva, dê um like nesse vídeo, que vai sair muita coisa bacana por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui, te vejo no próximo vídeo e abraço!